Nós temos várias videoaulas sobre equilíbrio químico, já resolvemos alguns exercícios, expressamos a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, e agora vale a pena parar um pouquinho e rever o que nós já estudamos, né? Então, ΔG padrão da reação, você pode estimar a partir de dados tabelados, dados termodinâmicos. E o ΔG padrão da reação depois pode ser usado para estimar a constante de equilíbrio. ΔG da reação não é igual ao ΔG padrão da reação, não é exatamente a mesma coisa. Então, o ΔG da reação é uma variável, digamos assim, varia com a composição do sistema, depende das pressões parciais de reagentes e produtos. Enquanto que o ΔG padrão da reação você pode calcular a partir de dados termodinâmicos. Tecnicamente seria a diferença entre as energias livres de Gibbs de formação de produtos e as energias livres padrão de formação de reagentes. Mais tarde nós vamos resolver problemas para calcular ΔG padrão da reação a partir de dados tabelados. Então, ΔG padrão da reação você calcula a partir dos dados tabelados, tabelas termodinâmicas. Já o ΔG da reação depende da composição, depende do que, o quociente da reação. O quociente da reação se escreve da mesma maneira que se escreve a constante de equilíbrio. Porém, as pressões parciais ou as concentrações, as atividades, dizem respeito a qualquer momento da reação, não necessariamente o equilíbrio. Se você tem um sistema em equilíbrio, você sabe que o ΔG da reação é igual a zero e que também o Q vai ser igual à constante de equilíbrio, e esta equação aqui se resume a essa aqui. Se você tem um ΔG padrão da reação negativo, a reação tem uma constante de equilíbrio maior que 1. Então, no equilíbrio predominam as espécies, os produtos. Se você tem um ΔG padrão da reação positivo, a constante é menor que 1. No equilíbrio prevalecem os. Então, basicamente, a constante de equilíbrio e o ΔG são importantes para você ter uma ideia da composição do equilíbrio químico. Isso aqui eu tirei do livro de Fundamentos de Físico-Química de Atkins, não lembro a edição agora. Você pode parar o vídeo e dar uma lida. Se você tiver ΔG negativo menor que 17 kJ por mol, então a constante vai ser bem maior que 1. Normalmente da ordem de 10 à terceira, e a reação tem uma forte tendência de formar produtos. Se você tiver um ΔG positivo, por exemplo, maior que 17 kJ por mol, então a constante vai ser pequena, no equilíbrio predominam os reagentes. Esse outro resumo aqui eu tirei do livro do Atkins de Fundamentos de Química, né? Então, composição de equilíbrio e avanço da reação, né? Os valores grandes da constante de equilíbrio, quer dizer, são consequências de ΔGs negativos. Esses valores grandes, aproximadamente 10 ao cubo, favorece os produtos no equilíbrio. Valores pequenos, da ordem de 10 a menos 3, favorece os reagentes. E valores intermediários, você tem uma situação em que você vai ter reagentes e produtos no equilíbrio. Vamos ver as figurinhas aqui. Nós temos duas ilustrações aqui tiradas do livro de Atkins, né, de Fundamentos, né, de Química. Então, nesse gráfico aqui que você está vendo, deixa eu usar aqui minha canetinha. Nesse gráfico aqui você está vendo um gráfico de energia de Gibbs do sistema em função do avanço da reação. E o mínimo aqui, o mínimo representa a posição de equilíbrio, está bem deslocado para a direita. Então, no equilíbrio aqui você vai ter o predomínio de produtos. ΔG da reação, ΔG padrão da reação, certamente é negativo. Nesse outro gráfico aqui, o mínimo da curva de energia livre de Gibbs em função do avanço da reação fica para a esquerda. Então, no equilíbrio você vai ter praticamente reagentes puros. ΔG da reação aqui positivo. Novamente, se você tem constantes de equilíbrio pequenas, ou seja, ΔG padrão da reação positiva, você vai ter no equilíbrio predomínio de reagentes,
poucos produtos, muito reagente. Se você tiver um ΔG padrão da reação menor que zero, na verdade menor que menos 17 kJ por mol, a partir daí a constante começa a ficar consideravelmente alta, e aí no equilíbrio você vai ter predominantemente produto. E se você tiver constantes de valores intermediários, o equilíbrio não favorece nem produto nem reagente, você vai ter uma mistura dos dois, mas você tem que pensar que as concentrações não são idênticas, o estado de equilíbrio não implica em concentrações idênticas de reagentes e produtos. Tem aluno que tem essa ideia maluca na cabeça, isso está errado. Esses gráficos aqui dizem a mesma coisa, olha, nesse caso aqui, isso aqui se refere a isto. Um equilíbrio que não favorece nem reagente nem produto. Você tem reagentes e produtos no equilíbrio. Esse gráfico aqui favorece produto, então seria aqui. Bom, próxima aula vamos resolver exercícios. Até